Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo de reação a um outro vídeo para tentar aqui desconstruir alguns mitos em torno do tema da Petrobras e do preço dos combustíveis. Antes de começar, só lembrando para você que ainda não é um inscrito que se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. E também agradecer muito carinhosamente a você que é um apoiador e ajuda a gente a manter o nosso trabalho. Sugerir para quem não conhece que clique aqui na descrição e conheça o nosso programa de Apoia-se e nos ajude a partir de R$6 a manter essa iniciativa. E há também o Sindipetro Espírito Santo, que tem apoiado essa nova série de vídeos sobre o tema da Petrobras e a política de preços. Vamos lá? Então, quero só explicar aqui que eu vou reagir a esse vídeo, que não quero entrar aqui no mérito de quem é essa pessoa, eu não conheço. A ideia é pegar justamente esses argumentos, que inclusive são os principais argumentos que eu tenho escutado de por que a Petrobras não pode mudar a sua política de preços, que segue a paridade do preço de importação para compor o preço doméstico dos derivados de petróleo. Então nós vamos reagir aqui principalmente a alguns argumentos, mas sem entrar aqui muito no mérito, principalmente do desrespeito, tentando construir um diálogo mesmo entre essas diferentes opiniões e ofertando a você, ouvinte, uma outra possibilidade de compreender a dinâmica desse debate que muitas vezes não é tratado na mídia tradicional e tem bastante alinhamento com essa ideia de que a Petrobras tenha que ser uma empresa que se comporte de forma análoga a uma empresa privada qualquer. Preço da gasolina? Por que tentar controlar ou reduzir artificialmente esses preços não são boas ideias? Antes de tudo, a gente precisa entender como funciona o ajuste de preços da gasolina e dos derivados, como o gás de cozinha e o gás natural veicular aqui no Brasil. Eles são determinados pela Petrobras, a nossa maior exploradora e produtora de petróleo aqui do país. Lembrando que a Petrobras, ela é uma empresa mista, ou seja, ela tem metade do capital nas mãos do Estado e a outra metade em capital aberto, ou seja, eu, você e todo mundo podemos comprar uma ação da Petrobras lá na bolsa. A política de preços atual da Petrobras segue a paridade internacional, ou seja, conforme movem os preços de combustíveis no mercado internacional, também move aqui dentro. Por exemplo, se tiver uma guerra em algum país produtor de petróleo, como a Rússia, isso certamente afeta a oferta de petróleo no mundo e faz com que os preços do petróleo subam. Isso certamente impactaria o preço da gasolina aqui dentro do mercado brasileiro. Então, a primeira coisa a ressalvar aqui é que o preço internacional do barril de petróleo é diferente de paridade de preço de importação. Então a Petrobras ela não segue o preço de paridade do preço internacional, mas paridade do preço de importação. Ou seja, ela precifica o óleo que sai da refinaria como se ela fosse uma importadora de petróleo, a despeito de todo o seu processo anterior ter sido realizado no mercado doméstico. O famoso PPI, preço de paridade de importação, ele segue o preço do barril no mercado internacional, mais custo de internalização desse óleo, que também leva em consideração taxa de importação, frete de navio, seguro, custo de internalização que são embutidos no preço final, mais a conversão desse preço na taxa de câmbio vigente. Quando essa política foi implementada lá em 2016, a ideia era que o ajuste fosse mensal, mas hoje em dia isso ocorre às vezes. A gente não tem grande transparência de quando a Petrobras vai realizar esses ajustes. Por exemplo, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu sei que o preço da gasolina está defasado em mais ou menos 16%. Ou seja, a gente está vendendo no nosso mercado doméstico em 16% a menos do que está sendo cotado o petróleo no mercado internacional. Antes da implementação dessa política, que começou lá em 2016, o ajuste dos preços domésticos de gasolina se dava por decisões políticas ali entre a Petrobras e o governo federal. Não é bem decisões políticas, né? O preço do internacional, ele sempre foi uma referência, mas o principal era o custo de produção doméstico acrescido de uma margem de lucro razoável para um período ali que era pensado levando em consideração um prazo de mais ou menos 6 meses. Isso tinha ainda menos previsibilidade do que a gente tem hoje. Menos previsibilidade, pelo contrário. O preço dos combustíveis ele foi bastante estável anteriormente à adoção dessa política. Para pegar aqui só os governos Dilma, que foram aí os mais polêmicos nesse tema,
Essa linha amarelo queimado aqui, que eu tentei deixar mais visível com essas setinhas azuis, ela mostra o comportamento do preço da gasolina no mercado doméstico e mostra que eles foram muito estáveis, né? E começam justamente a perder previsibilidade, né? A flutuar justamente depois da adoção do PPI. E de fato, quando os preços subiam internacionalmente, nem sempre eles subiam aqui dentro. Isso controlava a inflação no curto prazo. Exato. Nem sempre eles subiam aqui dentro, porque o papel dessa empresa é se comportar como uma empresa que não visa maximizar o lucro a qualquer custo, né? Ainda que é bom ressalvar que ela precisa ser lucrativa. Por isso houve momentos em que a Petrobras atuou se distanciando, né, do preço internacional do petróleo, amortecendo o que seria esse impacto caso, né, a gente adotasse essa política de paridade. Mas como eu vou falar logo agora, essa política não é muito sustentável no longo prazo, além de causar distorções no mercado e prejudicar a própria empresa. Aí surge a pergunta, mas por que usar a paridade internacional do petróleo? Primeiro, porque tem impactos na economia como um todo. Sem seguir a movimentação dos preços internacionais, a gente podia acabar causando desabastecimento interno de combustíveis. A gente passou mais de 60 anos sem utilizar o PPI e nunca houve desabastecimento no Brasil. Aliás, a Petrobras chegou à condição de autossuficiência energética em 2006 exatamente a despeito dessa política. Mas por falar em desabastecimento interno, teve aqui risco disso acontecer justamente na vigência dessa política. Isso porque mais ou menos 20% do combustível que a gente consome lá na ponta são produzidos por outras empresas dentro e fora do país. Ou seja, se a gente não seguir o preço internacional, essa galerinha que produz esses 20% não ia querer vender aqui dentro, porque quem ia querer vender mais barato se poderia vender seguindo os preços internacionais? E parte importante desses 20% de derivados que a gente importa, é bom lembrar que se deve a alguns movimentos. O primeiro deles é que a Petrobras, nesta lógica de se comportar como uma empresa aí desde o governo Bolsonaro, de forma mais acentuada, que se comporta de forma análoga a uma empresa com gestão privada, ela tem se aproveitado desse momento de preços elevados e passado a exportar óleo cru. Então, esse ponto precisa ser bastante referendado. Beleza, então por que a gente não produz e vende tudo aqui de uma vez? Bom, a primeira coisa é porque a gente não tem capacidade de refino suficiente. Ou seja, a gente exporta o nosso petróleo bruto e importa grande parte do petróleo refinado. Aquele que, de fato, a gente consome lá na bomba, enchendo o tanque do carro. Ela diz aqui que a gente não tem capacidade de refino suficiente. Bom, atualmente, até a capacidade de refino tem aumentado, mas durante muito tempo, principalmente nos governos Temer e Bolsonaro, as refinarias brasileiras elas estavam operando com elevada capacidade ociosa, ou seja, a gente tinha condições de refinar óleo no Brasil, mas não fazia isso, forçando então a necessidade de importação para justamente abrir o mercado para essas empresas importadoras. Vejam esse gráfico. A partir de 2014, se amplia a capacidade do refino no Brasil, mas, sobretudo, a partir de 2016, a ociosidade no refino aumenta. E, em terceiro lugar, aqui, então, além de exportar óleo cru, além de manter uma ociosidade elevada no setor de refino, isso se relaciona com um elemento que é, desde a década de 80, não se construía uma refinaria nova no Brasil. E lembre, desde 97, não há monopólio do refino no Brasil. Por que então nenhum grupo privado veio aqui, durante esse período, trazer investimentos para construir uma nova refinaria no país? Porque custa muito caro, né? É um tipo de investimento que é muito caro e que o retorno é muito de longo prazo. Isso não combina aí muito com a lógica de maximização do lucro no curto prazo, que é típico da racionalidade privada. Por isso que esse tipo de empreendimento, até hoje, só saiu no Brasil por obra, força do Estado brasileiro. Depois da descoberta do pré-sal, houve muitos investimentos para que as nossas refinarias pudessem refinar o óleo leve do pré-sal e 2 novas refinarias estavam saindo do papel. O Comperj, que foi totalmente paralisado por causa da Lava Jato, e a refinaria
Abreu e Lima, que teve parte, né, paralisada e que ninguém falou, inclusive, nada sobre ela, mesmo sendo a única feita nos governos petistas desde a década de 80. Né? E hoje, se não fosse essa refinaria, a gente estaria numa situação de muito mais vulnerabilidade externa, com muito menos capacidade de refinar derivados. E para, de fato, ter capacidade técnica para fazer todo esse refino, a gente precisa de quê? De investimentos. Mas esses investimentos só vão ser atraídos se o quê? A gente seguir os preços internacionais. Porque quem vai querer investir se vai vender por mais barato? Assim, esse controle de preços acaba inviabilizando tanto importadores quanto refinadores do petróleo. Ou seja, tentar manter os preços abaixo do que eles estão no mercado pode acabar sim com uma crise de obsolescência da nossa indústria, fica tudo lá para trás e a gente não consegue produzir nada de ponta e efetivamente um desabastecimento se a gente levar isso para um extremo. Como eu falei, até hoje toda a estrutura física da cadeia de extração, produção e refino, quem edificou foi a Petrobras. E isso não tem relação com os preços, mas, como eu disse, com a lógica do setor privado. Veja, o setor privado, ele quis o quê? Comprar a refinaria, né? Que já estão prontas, estão com seus custos todos amortizados. Eles não estão muito preocupados em construir. E isso também para falar de outras estruturas, como gasodutos, terminais, para distribuição, ou seja, tudo foi comprado depois de feito e nenhum foi construído pelo setor privado. O que está freando o investimento em refino no Brasil é a própria lógica da Petrobras, que está distribuindo bilhões de lucro para os acionistas, a despeito de ampliar a parcela retida ou mesmo contrair financiamento para ampliar o investimento da empresa. Olhem esse gráfico. A taxa de investimento da Petrobras, né, que vinha se elevando bastante até 2013, sofre um revés em 2014 com os efeitos da Lava Jato e toda a criminalização da empresa, e pós 2015, quando eles começam a dizer, inclusive, que a Petrobras está muito bem obrigada, é justamente quando ela passa a níveis pífios de investimento. Né? Se vocês acompanham essa barrinha azul mais escura, que é o investimento total, vocês veem que ele teve um enorme declínio, mas se vocês olham a barrinha laranja, que é o investimento em refino, ele praticamente inexiste em 2020, tanto é que ele nem consegue aparecer ali no gráfico, porque ele é tão pouco expressivo na escala que nem permite que a corzinha dele apareça. Ou seja, quem poderia modernizar, ampliar o mercado de refino no Brasil, avançando para a nossa autossuficiência energética, abriu mão de fazer isso, né, em nome de uma promessa de que um dia o capital privado faça esse trabalho pela gente. Certo. Esses foram os impactos econômicos. Agora vamos falar dos impactos na empresa, na Petrobras, aquela que é metade do governo e metade de acionistas. Como eu falei, a gente exporta bastante o petróleo bruto e importa boa parte do petróleo refinado. Se a Petrobras começar a vender por preço mais barato aqui dentro do mercado, isso vai criar um buraco imenso na contabilidade da empresa. Por quê? Ela vai comprar por um preço e vai ter que vender no mercado interno por um preço menor do que esse. E aí, quem que vai cobrir essa diferença? A Petrobras. É a Petrobras que vai cobrir essa diferença, até porque o montante que ela importa é muito pequeno perto do que ela produz. E ela deve fazer isso como uma empresa estatal que amortece impactos dessa volatilidade do preço do barril na economia nacional. O que ela vai fazer é reduzir esse lucro exorbitante que ela tem tido nos últimos anos. Diga-se de passagem, às custas do empobrecimento da sociedade, do impacto inflacionário que principalmente tem pesado sobre os mais pobres. E é bom dizer, sem que isso signifique prejuízo operacional. O que ela fez ali nos anos de 2014, 2015 foi baixas contábeis, que não afetam a disponibilidade de caixa da empresa. São ações de baixa na contabilidade, que foram feitas inclusive posteriormente ao fechamento dos anos em função ali da tentativa de estimar o que foram os danos com a corrupção, depois impairment, perda de valor de mercado que a empresa teve ligada ali a um fenômeno da queda expressiva do barril de petróleo em 2014. Isso tudo sim afeta o valor de mercado da empresa, o valor das ações, porque como uma empresa petrolífera ela tem o seu valor amparado no preço da sua principal mercadoria, que é o petróleo, mas não tem nenhuma relação com o suposto prejuízo, né, na comparação entre despesas e receitas. O melhor conceito para avaliar o dano econômico da Petrobras é o conceito de geração operacional de caixa, que teve uma média ali nos governos Dilma, para ficar no mesmo exemplo, de 25 bilhões de dólares por ano. Inclusive, quando falam
né, que foi o ano de maior prejuízo com represamentos de preços, teria sido no ano de 2014, a geração operacional de caixa foi de 26 bilhões, né, 1 bilhão ainda superior à média. Isso tudo, inclusive, está nos relatórios anuais que vocês encontram no site da empresa, ali na aba Investidores. Levando para um extremo, se a empresa estiver quase quebrando, quem vai pagar vão ser eu, você e todo mundo por meio de impostos, porque afinal de contas, a empresa é metade estatal. Gente, a Petrobras, desde o seu nascedouro, nunca dependeu do Tesouro Nacional, né, dos nossos impostos. Os nossos impostos nunca financiaram a Petrobras, pelo contrário, ela que financia parte das receitas da União. Portanto, a adoção de uma nova política de preços, ela jamais teria relação com o aumento da dívida pública. A Petrobras, ela não é uma autarquia, né? É uma empresa de capital misto, ela não é uma empresa dependente do Tesouro Nacional. Portanto, esse argumento não faz nenhum sentido. Por outro lado, se a empresa der lucro, isso significa mais capital também para o governo, que é um grande acionista da empresa. Vamos falar alguns números. Em 2016, quando começou essa política de paridade internacional, a Petrobras registrou prejuízo de mais de 18 bilhões de reais. Ou seja, não foi muito dinheiro ali para os seus acionistas privados e nem para o Estado. Já depois disso, quando a gente teve ali uma valorização grande do petróleo e também do dólar, esses lucros começaram a crescer, seguindo a nova política de paridade internacional e várias outras medidas que foram tomadas na empresa. Isso fez com que grande parte desse lucro voltasse para o governo federal em forma de dividendos. Entre 2018 e 2020, foram mais de 30 bilhões distribuídos entre os acionistas da Petrobras. 11% disso foi para a União, que usou isso para gastos públicos. Além disso, o governo também arrecada via impostos de produção normais, além de royalties, porque a gente está falando de exploração de um bem natural aí do país. E para finalizar, esses 30 bilhões que ela fala aí no vídeo, ou os 11% desses 30 bilhões, que seriam o que o Estado recebe de dividendos da Petrobras como acionista majoritário, eles não foram para gastos públicos, porque desde 2016 vigora a política do teto de gastos, que apenas adiciona as despesas primárias à variação da inflação do ano anterior. Portanto, uma regra fiscal que ela independe do crescimento da despesa primária. Então, se a Petrobras der aí no ano de 2021, 2022, um lucro exorbitante, esse valor não pode ser repassado, adicionado ou distribuído para mais gasto com saúde, educação, qualquer outra política de transferência social, porque o teto de gastos impede, ele não varia com o aumento da arrecadação tributária. Ele só pode ir para a única parcela do orçamento que não está congelada, que é onde esses mesmos acionistas da Petrobras também ganham, que é a despesa financeira, justamente com juros e amortizações da dívida pública. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comentem aqui, sugiram outras reações, que a gente vai começar a investir nessa nova modalidade também. Obrigada, tchau!